No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Irmãos Miranda depõem a CPI da pandemia, confirmam denúncia de corrupção na compra das vacinas Covaxin e afirmam que o presidente Jair Bolsonaro relatou que, abre aspas, isso é coisa do Ricardo Barros, fecha aspas, deputado líder do governo no Congresso. Ex-esposa do general Eduardo Pazuello, que ocupou o Ministério da Saúde, se oferece para prestar depoimento à comissão de inquérito no Senado. Pessoal entra com notícia crime contra Bolsonaro após presidente tirar a máscara de criança em evento no Rio Grande do Norte. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 28 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como todos vocês sabem, o cerco se fecha em torno do governo federal com essa denúncia dos irmãos Miranda na CPI da pandemia de que o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, líder do governo no Congresso, teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro como responsável pelo suposto esquema de corrupção na compra das vacinas da Covaxin. Aliás, a ex-esposa do general Eduardo Pazuello, que comandou o Ministério da Saúde, procurou a comissão no Senado para dizer o que sabe sobre essas tenebrosas transações. Esse Ricardo Barros não é figura nova nesse tabuleiro sujo que se estabeleceu na nossa política. E no editorial de hoje eu quero mostrar para vocês quem é esse sujeito, a partir da leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem pelo jornal O Globo, onde ele traz a ficha corrida desse cidadão. O título do texto é "Líder de Bolsonaro, Ricardo Barros vira a bola da vez". Diz o Bernardo: o PP barganhou o Ministério da Saúde para votar a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Ao assumir a presidência, Michel Temer cumpriu o combinado e entregou a pasta a Ricardo Barros, um deputado patrocinado por empresas de seguros. Ao saber da nomeação, o veterano Paulo Maluf fez piada. Abre aspas, ele não é médico, mas entende de operações, fecha aspas. Falava com conhecimento de causa. Barros era tesoureiro do PP, o partido com mais políticos na mira da Lava Jato. Na primeira semana no cargo, o ministro defendeu uma redução na cobertura do SUS e informou que não pretendia fiscalizar a qualidade dos planos de saúde. Pouco depois, disse que pacientes inventam doenças e que médicos fingem que trabalham. As provocações distraíram a plateia enquanto Barros fazia o que sabe. Numa de suas operações, a pasta pagou 20 milhões de reais por remédios que nunca foram entregues. Segundo a Procuradoria, o golpe causou a morte de 14 pacientes com doenças raras. O caso envolvia o empresário Francisco Maximiano, agora citado no rolo da Covaxin. Em 2017, a Comissão de Ética Pública concluiu que Barros usou o cargo para fazer campanha, prometendo verbas e hospitais em redutos de aliados. A advertência deu em nada. Ele continuou no governo até o prazo limite para concorrer ao 6º mandato. Em agosto passado, Jair Bolsonaro recrutou o ex-ministro para operar em seu nome na Câmara. Eu o convidei e ele aceitou prontamente a honrosa missão de liderar o governo. Para nós é muito bom, disse o presidente. Estou muito grato e muito feliz com a chegada dele para nos ajudar a mudar o Brasil, animou-se. O país não mudou e Barros também não. Em setembro, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apurava crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O capitão protegeu o ex-colega de partido. No mês passado, ainda presenteou sua ex-mulher, Cida Borghetti,
com uma sinecura no Conselho de Itaipu. Em depoimento à CPI da Covid, o deputado Luiz Miranda disse que Bolsonaro sabia do envolvimento de Barros na negociação da Covaxin. Os indícios contra o deputado do Centrão já eram públicos. Ele apresentou a emenda que permitiu a compra da vacina indiana e pressionou a Anvisa para acelerar sua liberação. Uma reportagem da revista Veja sugere que Barros não operava sozinho. O senador Flávio Bolsonaro também abriu portas no governo para o dono da Precisa. Chegou a acompanhá-lo em audiência com o presidente do BNDES, seu amigo de infância. A CPI, o 01, descreveu o lobby com o senhor Maximiano como uma ação pelos brasileiros que mais precisam. Também não tem nada a ver com a vacina, desconversou. Seu advogado, o notório Fred Wassef, baixou no Senado na noite de sexta. Surpreendido por repórteres, trancou-se no banheiro feminino. Barros virou a bola da vez. Será chamado à CPI e responderá a processo por quebra de decoro. Com o primeiro filho na história, o capitão deve ter dificuldade para se livrar logo do operador. Outro problema para o governo é a proximidade entre o deputado e o presidente da Câmara. Na quarta-feira, Arthur Lira receberá um super pedido de impeachment contra o capitão. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, nessa instituição, Nildo Ourix. Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, estimadíssimos ouvintes do Faixa Livre, muito bom dia, é um prazer voltar aqui nessa trincheira do jornalismo crítico brasileiro que tanta falta nos faz. Bom dia a todos. Nildo, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, o último mito do bolsonarismo parece que caiu com tudo na última semana, quando surgiram essas denúncias de corrupção no Ministério da Saúde na compra de doses das vacinas Covaxin do laboratório indiano Bharat Biotech por um valor 1000% mais alto do que aquele comercializado 6 meses antes, com direito a pagamento adiantado a uma empresa supostamente de fachada com sede em Singapura. O servidor do Ministério da Saúde que denunciou o esquema esteve na última sexta-feira na CPI da pandemia no Senado, prestando depoimento
e mostrando evidências do episódio e de que havia comunicado ao presidente Jair Bolsonaro em março último sob a promessa de que o caso seria levado à Polícia Federal. Só que nada foi feito pelo ex-capitão e a compra das vacinas só não foi efetivada porque as doses não foram entregues. Inclusive, havia um documento registrando o empenho de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a concretização do negócio. Como é que você tem observado todo esse imbróglio, Nildo, que evidencia, mais uma vez, o caráter dessa gestão? Bem, Anderson, quando o Bolsonaro se elegeu, eu afirmei categoricamente aqui no microfone, nos estúdios do nosso Faixa Livre, que Bolsonaro não poderia resolver nenhum dos 3 problemas que supostamente pretendia. Primeiro, ele não poderia desenvolver nem emprego e renda, porque aplicaria um programa ultraliberal sob a condução de Paulo Guedes, que na prática produziu um desemprego gigantesco, uma queda da renda violentíssima, que faz com que 54 milhões de brasileiros, hoje mais da metade da população economicamente ativa, Anderson, receba até R$600 por mês. Isso é uma violência, uma miséria, uma exploração, que caracteriza uma das regras de ouro do desenvolvimento capitalista no Brasil, que é a superexploração da força de trabalho. Segundo, ele não poderia, tampouco, criar um novo sistema político e que fomentaria todo o seu esforço no firme propósito, que continua em curso, de criar uma modalidade específica de Estado policial. E terceiro, exatamente por não poder superar o sistema político, que só pode ser feito no interior de uma revolução brasileira, ele teria que necessariamente conviver e inclusive potencializar a corrupção. De tal maneira que não constitui, a meu juízo, um dos mitos fundadores da campanha de Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade, é uma proposta que nasce do fracasso histórico da esquerda liberal, encabeçada pelo PT. Aí que está a força motriz de Bolsonaro. Esse é o ponto essencial. O segundo aspecto é que as evidências agora da roubalheira na questão da vacina, mostrando não incompetência, mas a astúcia da canalha que está implicada nesse caso, mostra claramente que a corrupção é algo detestável para a vida do trabalhador. E não se trata de um aspecto menor da vida política. A disputa política está centrada na disputa, na luta de classes, no programa, em aspectos culturais e, sobretudo, no aspecto moral também. Isso não é um udenismo, como que é uma esquerda que tem esqueletos no armário. Então nós temos que tratar isso. Isso é ofensivo para um país em que 54 milhões sequer ganham R$600. Veja que o roubo, e ainda mais numa circunstância de mais de 500 mil de mortes, vai subir para muito mais, até que toda a população brasileira esteja imunizada, é algo efetivamente ofensivo e nefasto, que merece o repúdio de todos nós. E a crise só não é maior, precisamente porque a esquerda liberal tem esqueletos no armário, demonstrado, por exemplo, num caso terrível, que é o caso de Antônio Palocci, ex-ministro de Economia de Lula e chefe da Casa Civil de Dilma, criminoso confesso, e que fez um acordo com Sérgio Moro. Então, o tema da disputa moral, que foi tão importante na década de 80 e 90 do século passado, e que estava sob hegemonia de esquerda, em toda a América Latina, foi perdida pela esquerda. No Peru, que levou o suicídio do ex-presidente, o primeiro presidente, né, do APRA, né, uma coisa trágica, Rafael Correa, e as acusações a Cristina Kirchner, as acusações aos governos do PT aqui, a despeito da perseguição de Moro contra Lula, ninguém pode negar que a corrupção graçou nesses governos. E nós temos que ter clareza que o revolucionário tem que viver do seu salário, e na função de cargos públicos no interior do Estado, precisa manter uma posição franciscana do ponto de vista religioso e absolutamente limpa. Isso é que distingue um revolucionário e a luta pelo homem novo que nós temos que ter. Nós não estamos aqui para administrar melhor o Estado burguês. Nós estamos aqui para fundar uma nova ética também
e que implica na ocupação de cargos públicos um rechaço completo. Portanto, toda essa canalha que está em volta de Bolsonaro e as acusações sérias sobre seu núcleo familiar e a ele próprio, agora começam a aparecer. Era inexorável que isso acontecesse. A única coisa que me espanta é que está acontecendo tardiamente, mas está acontecendo segundo o pulsar de um calendário eleitoral. A consequência mais imediata é que haverá uma disputa na sociedade brasileira rasa. O que vai aparecer no bordão popular? Todos são corruptos. E esse é um problema para nós de esquerda. Todos são corruptos, inclui a esquerda. É claro que agora fica muito evidente que aqueles que vieram com uma bandeira evidentemente moralista, sem apego à realidade, porque a direita brasileira é atravessada pela corrupção, agora fica demonstrado no caso do presidente que, segundo o senador lá do Espírito Santo, na CPI, me foge o nome dele agora, ele mostrou claramente que não basta, como quer o presidente, que os pagamentos não tenham sido feitos. A intenção do crime já está tipificado no Código Penal como um crime, e todas as evidências deixam muito claramente estabelecido. Se vai redundar em algo, na CPI é muito difícil dizê-lo, Anderson. Eu não arriscaria uma previsão. Agora, Nildo, tá na cara que esse pessoal não foi movido por qualquer tipo de interesse público nessa denúncia, não é isso? A intenção deles não é acabar com a corrupção no país. Esse tal deputado Luiz Miranda foi eleito na onda do bolsonarismo lá em 2018 e é envolvido em uma série de falcatruas na sua trajetória empresarial. Você consegue dizer aqui pra gente, Nildo, que tipo de interesses existem por trás dessa denúncia? Anderson, esse deputado Luiz Miranda participa de algo que é estrutural. Eu caracterizo o Congresso Nacional como um covil de ladrões. E agora nós estamos começando a observar que, passados 2 anos e meio de um governo, começam os desgastes inexoráveis. Essa reputação de político burguês efetivamente não é capaz de suportar 2 anos e meio de holofotes em Brasília, atuando com a caneta dos ministérios. O mesmo ocorreu com o ministro do Meio Ambiente, que vai se enfrentar certamente às cortes. O Supremo Tribunal Federal decidiu já solicitar o passaporte numa medida cautelar, explicitamente dirigida pela ministra Carmen Lúcia, de não fazer uma prisão, uma prisão preventiva. Você veja que os indícios de crime naquele triste episódio de ataque ao meio ambiente, segundo alguns, a imprensa burguesa, um dos maiores crimes ecológicos no que diz respeito à extração ilegal de madeira e comercialização e contrabando, um conjunto de crimes ali concentrados, indicam claramente que a maioria desses deputados estão num tráfico de influências permanente que vai do presidente do Congresso, ao presidente da Câmara, todos eles. E esse deputado não é diferente. Não por acaso Bolsonaro está dizendo, e agora recordando a ficha suja desse deputado e mandando investigar os processos que ele possui. Mas não é só a bancada fiel a Bolsonaro. Eu tenho uma grande desconfiança do sistema político brasileiro e tenho não só uma grande desconfiança, evidências de que é efetivamente um covil de ladrões do mais baixo nível que a República poderia ter. E, naturalmente, que a munição contra esse deputado vai aparecer. De qualquer forma, eu acho que tem um ditado popular que explica bem. É o sujo falando do esfarrapado. E como é que o bolsonarismo vai reagir a esse episódio de suposta corrupção no governo, Nildo? Me parece que a primeira iniciativa foi criar aquela cortina de fumaça costumeira com o pedido de demissão do Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Depois, o Onyx Lorenzoni chegou a ameaçar os autores da denúncia, dizendo que eles serão investigados e pagarão na justiça pelo que estão fazendo. Você acha que vai ficar nisso, Nildo? Ninguém pode prever, Anderson, o que vai acontecer, mas eu não creio que a demissão do ministro do Meio Ambiente e as acusações e ameaças desse réu confesso, que é Onyx Lorenzoni, um deputado desses, igualmente
já identificado como corrupção eleitoral e crime eleitoral, aliás, confesso, e só anistiado pela picaretagem de Sérgio Moro, né, que não o enquadrou devidamente, porque, segundo as próprias palavras do ex-xerife do bairro, ele teria se arrependido e pedido desculpas. Isso é verdadeiramente escandaloso, né? Isso é uma atitude que revela o que era Sérgio Moro e o que é Onyx Lorenzoni. Então, não creio que é uma cortina de fumaça. São os problemas inerentes a um governo que está terminando seu terceiro ano e se preparando para a eleição. Não pense que Bolsonaro está morto. Não creio nisso. Ele está reagindo, ele está tomando medidas, e ele não vai de braços cruzados pronto para ser abatido nas urnas. Isso não é uma hipótese que não existe. Eu acho que todos os casos, o caso do deputado, as acusações graves e as evidências muito claras de que houve crime e corrupção, o caso do ministro do Meio Ambiente e as declarações de Onyx Lorenzoni expressam de maneira muito clara, Anderson, as contradições e os problemas inerentes de políticos vulgares, corruptos, que ocupam cargos de governo numa república igualmente apodrecida. E não me surpreende se mais gente estiver envolvida e novos escândalos virão. Algo que me chamou muita atenção nesse caso, Nildo, é o envolvimento de militares no suposto esquema. Um tal de Coronel Pires, assessor da Secretaria Executiva do Ministério, teria pressionado o servidor a assinar o documento liberando a compra dos imunizantes. O próprio ministro, à ocasião, general Eduardo Pazuello, sabia da existência dessa negociata de acordo com a denúncia. Isso pode se relacionar à não punição pelo alto comando do Exército ao Pazuello por sua participação naquele ato político ao lado do Bolsonaro, por medo de que o ex-ministro desse com a língua nos dentes caso fosse punido e evidenciasse o envolvimento das Forças Armadas nesse caso de corrupção. Olha, o caso, Anderson, desse Coronel Pires, que era o assessor da Secretaria Executiva do Ministério e que atuou de maneira muito clara nesse episódio, mostra algo que eu tenho defendido há mais tempo. Em todos os países latino-americanos em que os militares ocupam funções de governo, eles passam a arbitrar o interesse público do Estado com as corporações, as empresas nacionais e estrangeiras, e naturalmente é uma prática estendida que não pode ser eliminada no interior de um Estado como o nosso e de uma república como a nossa. Não pode ser eliminada a corrupção. Já existe um conjunto de casos de militares aí, existe inclusive um órgão especial das Forças Armadas que investigam os militares, e isso será absolutamente comum e frequente entre nós, na medida que nós temos 11 mil militares em funções de governo. É um caso inédito na história do Brasil. Na história da República Brasileira, uma república completa burguesa e apodrecida em seus cimentos, me espanta que não existam mais casos evidentes. Mas vai ser cada dia mais claro, como mostra a experiência de outros países latino-americanos, absolutamente documentadas, que uma presença dos militares em postos chaves leva, inevitavelmente, a uma convivência, que pode ser de natureza conflituosa ou de cumplicidade com a corrupção. Em nenhum dos dois casos a história terminou bem, de tal maneira que esse é um caso, mas pode ser a ponta de um iceberg, de algo que nós temos que acompanhar, que nós precisamos de uma nova doutrina militar que tenha que colocar uma direção anti-imperialista para as Forças Armadas, de um nacionalismo revolucionário e de uma concepção que não deixe os militares flertando com o mundo dos negócios e com o enriquecimento ilícito. E a reação das tais forças democráticas da dita esquerda liberal para esse esquema, Nildo? Se deu da maneira que você esperava? Houve essa iniciativa da oposição que se denomina supra-ideológica de juntar todos os processos de impeachment em um só. Temos também a volta dos brasileiros às ruas, como vimos nesses dois enormes atos de 29 de maio e 19 de junho últimos. Isso é capaz de modificar o cenário, Nildo? Anderson, eu não acredito em hipótese alguma que daquele covil de ladrões, que é o Congresso Nacional,
possa sair uma iniciativa unificada de impeachment contra Bolsonaro. Pode unificar todos os mais de 160 pedidos, 120 pedidos que estão lá. Isso é atuação parlamentar. A atuação parlamentar no Brasil precisa de uma revisão crítica, porque os parlamentares, mesmo aqueles que não estão envolvidos em corrupção, mesmo aqueles que têm um compromisso com o povo, têm uma atividade parlamentar muito rebaixada hoje. Se nós compararmos com o que foi a luta de alguns parlamentares durante a ditadura, ou mesmo durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, e alguns bravos também contra as reformas de Lula contra a Previdência, por exemplo. O meu partido, PSOL, nasceu da integridade moral de alguns deputados que mostraram que Lula estava naturalmente atentando contra os interesses do povo quando fez uma reforma da Previdência contra o funcionalismo público. Então, daquele covil de ladrões não espero nada. É claro que a movimentação do dia 29 de maio e dia 19 de junho mostrou que as ruas são, como nós estamos cansados de dizer, o único meio capaz de pressionar com independência o covil de ladrões. Porque, veja, com o fim da Lava Jato, estimulada e dirigida pelo protofascista Bolsonaro, os parlamentares ficaram mais aliviados. Veja que gente como Aécio Neves, etc., voltaram a ser na política. E os parlamentares do covil de ladrões tiveram o seu raio de manobra aumentado com o fim da Lava Jato. E passaram a exercer uma chantagem ainda maior contra o chantagista maior que está na presidência da República. Mas eles ganharam uma margem de manobra, não o suficiente para tirar o protofascista, mas para negociar com ele num conluio de interesses e de troca de favores e corrupção de todo tipo, que só o fervor das ruas poderia mudar. Mas a mobilização popular ainda precisa de um avanço extraordinário e precisa de uma linha política. Não pode ser naturalmente com essa consigna liberal de curto espaço, sem conteúdo, que é vacina no braço, comida no prato. Isso é verdadeiramente vergonhoso, que a esquerda liberal tente dar esses bordõezinhos, que na verdade, Anderson, eles na verdade só obedecem a um objetivo de reprodução parlamentar, mas não de dar consistência a um movimento de massas que nós precisamos consolidar com um caráter anticapitalista, com uma concepção anti-imperialista, com uma clara convicção de que a República está apodrecida e que nós precisamos avançar no ritmo da Revolução Brasileira, que nós não podemos confiar na prática parlamentar, mas no movimento de massas, que nós precisamos consolidar um programa radical e alternativo que começa com a estatização do sistema bancário e o fechamento da conta de capitais até uma política externa verdadeiramente independente e uma doutrina militar própria, um programa efetivamente sério, que não seja uma mera reunião de um aglomerado de causas, a causa ambiental, a causa da mulher, a causa do sindicato, a causa agrária. Não, nós precisamos de um programa que enfrente a fase rentista do desenvolvimento capitalista e que abra os caminhos para a Revolução Brasileira. Por quê? Não só porque isso já está na dinâmica do desenvolvimento capitalista, mas sobretudo, Anderson, porque no outro lado tem um protofascista caminhando, às vezes mais lento, às vezes mais rápido, na direção de um Estado policial. E que não vai vacilar em atuar na conquista de seus objetivos. E, por último, uma classe dominante que, mesmo diante do descalabro da administração pública, da corrupção, do ultraliberalismo, participa uma coisa hamburguesa que o apoia naquilo que é essencial, que é o assalto ao Estado, o aprofundamento da dependência e a miséria do povo brasileiro. A burguesia brasileira está unificada em torno do programa de Paulo Guedes. E eles estão aí agora, essa semana, lançando uma reforma tributária, que é outra forma de assaltar os trabalhadores e garantir vida longa na política fiscal para os capitalistas. Sem mobilização de massas, não temos chance. Agora, caso comprovado que o Bolsonaro tinha conhecimento desse caso de corrupção e prevaricou, Nildo, isso seria suficiente para o Arthur Lira mudar de ideia e admitir um pedido de impeachment contra o ex-capitão? Ele andou dizendo que as descobertas da CPI não acarretariam na aceitação de uma denúncia contra o Bolsonaro. A grande questão é que surgiu nos últimos dias, Nildo, a informação
de que já há uma articulação de bastidores da chamada centro-direita para levar ao afastamento do chefe do executivo, que contaria com empresários, militares e alguns poucos políticos com mandato. O objetivo seria evitar uma vitória do ex-presidente Lula em 2022 por conta da polarização que existiria entre o petista e o atual mandatário. Seria vantajoso para o capital hegemônico tirar Bolsonaro e evitar a eleição de Lula, Nildo. Isso afetaria os planos desse pessoal de que forma? Não, Anderson. Arthur Lira, um homem da burguesia agrária, infestado de processos em sua vida. Isso, as pessoas ficavam aí discutindo. Os parlamentares, eles são todos expressão de um Congresso que tem um acentuado caráter de classe. A maioria daqueles deputados e senadores, para além de serem corruptos e notórios traficantes de interesse, eles estão, na verdade, Anderson, eles são representação das classes sociais, do capital agrário, do capital comercial, do capital industrial remanescente e do sistema financeiro. E daí que é muito difícil romper com a ordem e abrir um impeachment que dê passo para as massas populares. Segundo, o impeachment agora, quero repetir aqui no Faixa Livre, interrompe as reformas que Paulo Guedes está colocando toda hora. E a reforma tributária, e a reforma administrativa, e flertando com um conjunto de reformas que interessa ao capital. E que, portanto, esse é o núcleo racional que faz com que a coesão burguesa não esteja disposta a interromper o calendário eleitoral, porque interromperia muito claramente as reformas que os interessam. Eles estão assaltando o Estado com a colher grande na política tributária, portanto, na política fiscal, na política monetária. O mundo está maravilhosamente bem para as grandes empresas e para a grande burguesia, e as pequenas e médias não têm como enfrentar, através dos seus órgãos de classes decadentes, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, esse programa ultraliberal. Tem uma redefinição da burguesia brasileira que escapa aos olhos dessa esquerda liberal desavisada, que não estuda os movimentos do interior da classe burguesa. Então, não vejo a possibilidade de uma mudança. E segundo, eu não creio que essa grande polarização, turbinada pelas pesquisas, pela mídia burguesa, entre Lula e Bolsonaro, possa ser o horizonte em que o Bolsonaro se move. O Bolsonaro quer como adversário o Lula, e o Lula quer como adversário o Bolsonaro. Ambos alimentam as ilusões inerentes a essa fase muito rasteira da República, muito rebaixada da República, que pode vencer um ao outro. Mas estamos muito longe ainda das eleições, Anderson. Eu não arrisco nenhum prognóstico, aí, nenhum palpite em que esse será o cenário eleitoral. O cenário eleitoral vai mudar muitíssimo. Nós temos um ano, praticamente um ano e meio antes da eleição presidencial. E tampouco tenho alguma esperança de que Lula, cada vez mais à direita, fechando com gregos e troianos, não discutindo nenhuma questão programática. Eu assisti ontem uma longa entrevista do ex-presidente e que não tem uma ideia nova, mais uma ideia, e não tem um diagnóstico da crise. Com isso eu queria concluir. Lula não tem um diagnóstico da crise. É absolutamente irresponsável um conjunto de declarações do ex-presidente, porque não está à altura da crise brasileira. E isso é uma preocupação para aquele cativo de uma consciência ingênua que pensa que, elegendo um presidente como Lula, as virtudes republicanas estarão restauradas e um novo ciclo do progressismo para acumular forças em direção, sabe lá em que objetivo, estaria em curso. Eu não acredito nisso, isso é um conto de fadas, é uma irresponsabilidade política, é uma ingenuidade política, é uma consciência ingênua que não transita por uma consciência crítica que vai nos atropelar. Considerando-se essa hipótese de nem Lula nem Bolsonaro como opção dos ultraliberais para 2022, Nildo, qual seria a alternativa? Há alguma figura com popularidade suficiente para superar o petista nas urnas? Daria tempo de se construir esse personagem até as eleições?
Anderson, se nós estamos numa crise que se aprofunda a cada dia, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social, que me parece uma indicação absolutamente clara, nós não podemos descartar uma alternativa a essa polarização Lula-Bolsonaro, que de resto interessa para a burguesia brasileira. A burguesia brasileira não vê nenhum problema em o Lula voltar à presidência da República. O ouvinte sabe, eles estão de acordo com Bolsonaro por causa do projeto ultraliberal de Paulo Guedes. Mas observe, vocês acham, sinceramente, honestamente, fazendo aqui uma reflexão pública, que o Lula seria capaz, no seu afã de voltar à presidência a qualquer preço, negociando com gregos e troianos, com todo tipo de gente, você acha que efetivamente Lula está disposto a fazer uma reforma agrária? Não. Que Lula está disposto a estatizar o sistema bancário ou sequer fazer o controle da conta de capitais? Duvido. Que Lula esteja disposto a fazer uma política fiscal absolutamente diferente da que está aí, uma política monetária? Alguém pode pensar que Lula está disposto a romper com a hegemonia liberal no Brasil? Evidentemente que só muito desavisado, muito ingênuo ou muito cínico para admitir isso. Eu acompanho as declarações do ex-presidente e não vejo nada que indique nessa direção. Eles ficam agitando fantasma, temos que romper o teto dos gastos. Isso é tudo tigres de papel, isso já foi pro fundo do poço. Não existe a possibilidade de um keynesianismo forte na periferia capitalista, mas isso só a vida vai decidir. Se haverá uma alternativa, não sei, temos que aguardar. Na crise, tudo pode acontecer. Ninguém em 2017 pensava, mesmo em 2018, que um proto-fascista de quinta categoria terminasse na presidência da República, não é? A possibilidade de um golpe do bolsonarismo, Nildo, com o recrudescimento das pressões sobre o governo, fica mais evidente, na sua opinião? Esse arranjo de parte das Forças Armadas e dessas milícias com o ex-capitão tem força para impor um regime abertamente autoritário no país? A ordem burguesa no Brasil, Anderson, ela naturalmente requer um reforço do Estado e um controle sobre as classes subalternas. Todos os instrumentos jurídicos, constitucionais e infraconstitucionais existentes aqui, para dar um exemplo muito evidente, a lei antiterrorista aprovada por Dilma Rousseff, são suficientes, além dos dispositivos constitucionais, para ordenar uma república nos eixos daquilo que a burguesia quer, uma ordem e progresso no sentido mais rasteiro da expressão. Agora, é claro que eles estão avançando em medidas e podem avançar ainda mais numa redefinição do regime. Qual será a modalidade? Isso será através de um golpe ou de medidas aprovadas pelo parlamento no contexto de uma crise? Nós não podemos agora visualizar, nem antecipar. Mas eu não tenho dúvida que a democracia não é um valor universal e, portanto, a burguesia ela precisa de uma forma de nominação não necessariamente democrática. Senão não teríamos como explicar por que a burguesia, em uníssono, apoiou uma ditadura de 21 anos no Brasil. Isso é um debate que nós temos que retomar. A burguesia, numa crise cíclica do capital, que eu não estou vendo formas de recuperação na economia dos Estados Unidos, nem na Europa, nem na demanda da China, que volta a crescer um pouquinho e subir um pouco os preços das mercadorias agrícolas e minerais na Bolsa de Chicago, é capaz de reativar a economia na periferia capitalista. Aquele ciclo de 2004 até 2007, 2008, aquilo não voltará a existir aqui na periferia. As transformações do capitalismo brasileiro operado durante os governos de Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer e agora com Bolsonaro, impedem uma volta àquele passado. Então, nesse contexto, a burguesia brasileira não tem nenhum apreço pela democracia e ela domina com Cardoso, com Lula, com Dilma, com Temer, com o proto-fascista e com uma ditadura. O domínio da dominação de classe, ela não tem predileção por um regime político. É claro que um regime liberal, democrático, burguês é idealmente melhor, mas isso é no plano ideal. Quem vive na América Latina não pode estar alimentado por essas ilusões republicanas, né?
Mudando completamente de assunto, Nildo, por que quase não se noticia o desenvolvimento das vacinas cubanas contra a Covid-19? Há 5 imunizantes sendo produzidos por lá, sendo que 2 deles, o Abdala e a Soberana, já concluíram a 3ª fase dos testes clínicos com resultados muito expressivos. A vacina Abdala demonstrou uma eficácia de 92,28%, aplicada em 3 doses, enquanto a Soberana 2 teve eficiência de 62%. Os cubanos já têm doses suficientes para imunizarem toda a população, só que a mídia dominante parece querer esconder a informação do grande público, Nildo. Olha, Anderson, esse é um tema muito importante. Veja que as conquistas científicas da Revolução Cubana, elas convivem não só com o bloqueio estadunidense criminoso, verdadeiramente anti-humano, um instrumento da luta de classes imperialista aplicada sistematicamente contra Cuba durante 50 anos, mas também agora contra a Venezuela. Mas elas convivem com um bloqueio midiático e com um bloqueio político que afeta também a esquerda liberal. Você veja que as grandes figuras da oposição, seja Ciro, seja Lula, ou mesmo os parlamentares de esquerda aí do Rio de Janeiro, sequer registram num pequeno Twitter, numa tuitada, as conquistas verdadeiramente espantosas, para alguns milagrosas, que os cubanos, num desempenho tremendo que eles têm na biotecnologia desde sempre, desde a época que Fidel era vivo e se dedicou pessoalmente nesse projeto, como os temas da informática, que a despeito das imensas limitações impostas pelo bloqueio, os cubanos realizam. E no meio de uma pandemia, os cubanos não só fizeram uma vacina, como eu não duvido que eles dêem um protocolo livre e comecem a exportar gratuitamente, sem custo algum, para o mundo inteiro. As conquistas científicas da Revolução Cubana não podem ser reduzidos àquelas chamadas conquistas sociais da Revolução Cubana, com os extraordinários índices que eles possuem de educação, de cultura, de saúde, de segurança pública. São conquistas científicas que mostram, no limite, o potencial dos latino-americanos que avançam na luta contra a dependência e o subdesenvolvimento. Compare isso, caro ouvinte, com a miséria brasileira ou apologia, tanto da Fiocruz e do Butantan, instituições que têm o nosso apreço, etc., mas que estão historicamente confinadas num raquitismo científico, porque o Estado brasileiro, em nenhum governo até hoje, colocou como meta um enfrentamento como esse que nós tivemos aqui. A despeito do trabalho de seus técnicos, do apreço que nós temos por essas instituições, o Brasil é um país de profunda dependência científica e tecnológica. Mas o bloqueio contra Cuba, numa conquista científica dessa importância, num momento tão crucial para a humanidade que os cubanos dão, não ganham as manchetes de jornais, nem dos sindicatos, veja, nem do deputado de esquerda, que deveria dedicar uma live, um programa inteiro, um pronunciamento, para mostrar o potencial científico de uma revolução brasileira que poderia encabeçar uma superação da dependência científica e tecnológica, que é cada dia mais claro para todos. Por falar em Cuba, Nildo, tivemos na última semana, pela 29ª vez, a condenação pela Organização das Nações Unidas do embargo à ilha promovido há 6 décadas pelos Estados Unidos. Foram 184 votos contra o embargo e apenas 2 a favor, dos próprios estadunidenses e de Israel. O Brasil, que em 2019 votou favoravelmente, dessa vez decidiu não se pronunciar a respeito do embargo. Entra governo, sai governo e os Estados Unidos seguem nessa política criminosa de tentar dificultar a existência do regime cubano, asfixiando-o econômica e comercialmente. Só que sem sucesso, Nildo. Bem lembrado por você, Anderson. Que bom que vamos tratar esse tema. Naturalmente, o bloqueio contra Cuba não é, como querem alguns, uma reminiscência da chamada Guerra Fria. Não guarda relação com isso. Na América Latina, nós convivemos com 2 antagonismos. De um lado, a doutrina de James Monroe, de 23 do século passado, de 1823. América para os americanos, seja com Joe Biden ou seja com Donald Trump. Não importa. Aqui nós estamos diante de um imperialismo e que atua na América Latina
e tem a América Latina como uma região estratégica para a afirmação de sua hegemonia. Caso contrário, não poderíamos explicar os tratados de livre comércio, as presenças das multinacionais, as bases militares, o controle da migração, o controle seletivo da migração, porque a fuga de cérebros daqui para os Estados Unidos é um instrumento muito valioso para aquela imensa máquina de produção de riqueza capitalista. Mas eles não podem conviver com um país que é o símbolo do futuro das nossas sociedades, que tem que ser uma sociedade socialista. E Cuba, a despeito de suas imensas limitações, do bloqueio impiedoso e criminoso, como você mesmo anota, tem conquistas, como o fim do analfabetismo, a erradicação de doenças tropicais, o grau de soberania, a presença dos médicos cubanos no mundo, as conquistas científicas e tecnológicas, a imensa conquista militar dos cubanos na luta contra o apartheid, que é o capítulo da luta antirracial no mundo mais importante realizada por um país latino-americano e no solo latino-americano. Essas conquistas são evidentemente nocivas para o imperialismo e, portanto, o bloqueio tem que permanecer. Nenhum dos que estão nos ouvindo aqui no Faixa Livre podem supor que Cuba é uma ameaça militar para os Estados Unidos. Tampouco é uma ameaça migratória para os Estados Unidos, ao contrário. Veja, nesse contexto, qual é a razão de manter um bloqueio? É a razão de que Cuba é o futuro dos países latino-americanos. E esse futuro dos países latino-americanos, que tem um encontro com o socialismo ou se afundará na barbárie, precisa ser silenciado. As suas conquistas culturais, políticas, as suas conquistas científicas, a defesa da soberania, etc. Mas lá tem um povo heróico, viu? Não é só o Partido Comunista, as organizações revolucionárias, os comitês de defesa da revolução, mas sobretudo tem um povo com consciência histórica e que não foi conquistada por dia da noite, foi conquistada com algo que nos falta aqui, que os chamados líderes políticos no Brasil, Anderson, façam o discurso, não para enaltecer sua própria trajetória, como faz Lula e Ciro, mas, sobretudo, para tirar o suco da nossa história, a capacidade do nosso povo, que não só é uma capacidade de resistência, mas é uma capacidade de abrir as portas para uma revolução brasileira que esses mesmos líderes tampouco querem. Então, o bloqueio que Cuba está submetido é um bloqueio efetivamente criminoso, sustentado pelos Estados Unidos em isolamento, mas que demanda dos estados, dos demais estados, aqueles que votaram contra o bloqueio, que tomem iniciativas econômicas, políticas, sociais, culturais com os Estados Unidos. Lá a lei não só a Helms-Burton, mas a lei Torricelli, toda essa legislação nos Estados Unidos nunca foi afrouxada, nem sequer com Barack Obama, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar Cuba, e tem aquele famoso encontro que eu recomendo, uma discussão sobre direitos humanos entre Raul Castro e Barack Obama no Teatro Carlos Marx de Havana, para ver como esse liberalismo ele tem calça curta quando se enfrenta com a concepção cubana de direitos humanos. Muito oportuno que você tenha lembrado, é uma obrigação militante de todos nós denunciarmos e estar atentos e solidários com a Revolução Cubana. Nildo Ourix, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Estimado Anderson e ouvintes do Faixa Livre, eu é que agradeço o privilégio de poder estar frequentando o Faixa Livre há tantos anos, contribuindo modestamente com a nossa análise, com o nosso trabalho para esse programa. Uma boa semana para todos vocês, um forte abraço e até breve. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos naquela instituição, Nildo Ourix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor do Departamento de Ciência Política da Unirio, André Luiz Coelho. André Luiz Coelho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É uma grande alegria poder estar com vocês mais uma vez. André, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre.
André, eu queria começar o nosso papo hoje falando um pouquinho sobre o cenário político nacional que você tão bem domina. O presidente Jair Bolsonaro vem se fragilizando a cada dia que passa, não só pela sua total incapacidade administrativa, por esse projeto genocida que já matou mais de 500 mil de brasileiros pela pandemia, mas principalmente pelas mobilizações populares que voltaram a tomar as ruas do país e, mais recentemente, por esse suposto escândalo de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 produzidas pelo laboratório indiano Bharat Biotech, com suspeita de superfaturamento e de pagamento adiantado à empresa laranja. O quadro para o ex-capitão está cada dia pior, André. Olha, Anderson, com toda certeza esse é o pior momento do Bolsonaro desde sua eleição, né? Não sou eu apenas que estou dizendo isso, né? Mas na verdade as pesquisas de opinião mostram claramente derretimento da sua aprovação, né, nos últimos meses, né, em especial nesse último mês, né? E tem tudo para que esse derretimento continue e se amplie, né? Porque a verdade é a seguinte, né? As pessoas continuam morrendo por conta do coronavírus, né? Nós passamos a marca simbólica e vergonhosa, né, muito triste, de mais de 500 mil mortos, né? Essa marca continua aumentando, isso é muito triste, isso é muito simbólico. A gente tem uma demora muito grande na vacinação, né? Essa semana agora que passou, algumas capitais, né, inclusive pararam de vacinar por conta da falta de vacinas, né? Então não tem efetivamente a compra de vacinas como deveria, né? Então a gente tem muito mais capacidade instalada de vacinação do que vacinas disponíveis, e o governo federal é o principal responsável pela falta de vacinas, como a gente bem sabe, como a CPI já apurou, né? Enfim, a CPI mostra claramente, né, que o governo optou pela ideia, né, que o próprio Osmar Terra, ao ir à CPI, defendeu, né, da imunidade de rebanho, né, dentre eles outros defenderam, né, e essa, enfim, aposta se mostrou a mais errada possível, né, e agora a gente tem essa questão da corrupção na compra, né, das vacinas da Bharat Biotech, né. A gente tem, né, a continuidade do desemprego, a gente tem o aumento da fome, a gente não tem nenhuma indicação que o desemprego vai cair, né, que as pessoas vão parar de passar fome, né? Enfim, agora o pobre, assalariado, o trabalhador, ele não pode comprar carne, né? Ele não vê mais carne na sua mesa, né? Ele vê, enfim, cada vez mais os seus recursos, sua capacidade de compra escassearem. Então, assim, a situação está muito complicada, né? A gente tem até mesmo agora, né, essa semana que passou também, trouxe de volta algo que a gente imaginou que não teria, que é o risco de racionamento de energia, né? Enfim, a gente viu que os reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos, né? Então a gente tem um risco de racionamento de energia, de falta de energia, que é algo realmente impensável num país como o Brasil, né? Enfim, nos anos anteriores, né? Mas a gente lembra que uma das primeiras ações do Bolsonaro foi acabar justamente com o horário de verão, né? Que agora estão falando que ele pode até eventualmente retomar, né? O horário de verão, que era fundamental justamente para diminuir, né, o consumo de energia no horário de pico, né? Então a gente tem essa piora, né, nas condições de vida, manutenção dessa piora nas condições de vida, né? A CPI, né, como a gente falou agora, e acho que o resultado de sexta-feira da CPI ele foi fundamental. O depoimento dos irmãos Miranda comprovando claramente, né, a relação do Bolsonaro com o processo de compra e superfaturamento, né, e de pagamento adiantado, como você mesmo falou, né, a uma empresa laranja, né, enfim, assim, sediada em Singapura, que não tem nem ninguém lá, né, enfim, todos os indícios mostram, né, enfim, o TCU mostrou isso, até mesmo Itamaraty enviou, enfim, informações sobre a complicação que era esse contrato, né, e ao que indica, o Bolsonaro sabia, né, nada fez, né, então no mínimo ele prevaricou, né, como disseram vários ontem senadores na CPI, né, e efetivamente o líder, ao que tudo indica, né, o líder do governo, Ricardo Barros, né, é o principal operador de tudo isso que está acontecendo em relação à vacina. Então, mais uma vez, o governo, enfim, das várias denúncias de corrupção,
que existiram antes, eu acho que dessa é muito complicado fugir, né? Na verdade, essa chegou no coração do Planalto, né? De toda maneira. E, como você mesmo falou, né? Os protestos foram muito fortes e muito mais importantes do que as motociatas, né? As motociatas em apoio ao Bolsonaro. Definitivamente, os protestos contra o Bolsonaro foram, enfim, em quase todo o país, em quase todas as capitais, né? Com números muito expressivos, foram muito cobertos pela grande mídia, de um modo geral, né? E a cobertura da mídia em relação aos eventos de apoio ao Bolsonaro cada vez diminui mais. Na verdade, ele leva cada vez menos gente às ruas. Então, a situação está bem complicada. Eu não diria ainda que é o momento do impeachment, mas pode ser que a gente esteja se encaminhando no futuro para um processo de impeachment a ver. Essa queda de popularidade do ex-capitão, André, foi claramente representada em uma pesquisa divulgada pelo IPEC na última quinta-feira. Para 50% dos entrevistados, a gestão Bolsonaro é considerada ruim ou péssima. Apenas 23% dos brasileiros consideram o governo bom ou ótimo. Ou seja, essa percepção de que o chefe do executivo tem negligenciado a administração pública toma conta do país inteiro. Não fica restrita a nós que debatemos política. Pois é, Anderson. Eu acho que, enfim, parte da população que apoiava o Bolsonaro está entendendo realmente que a situação do país não está nada boa, e não está nada boa justamente por conta da falta de ações do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, ele claramente não tem uma proposta de país, né? A proposta do país, do Bolsonaro, é a desconstrução de tudo que foi feito anteriormente pelos governos anteriores, e não só os governos do PD, que fique claro, tá? Na verdade, é a desconstrução da República, a nova República que veio desde 88, né? Ele quer desconstruir tudo, queria, inclusive, desconstruir o SUS, né? Que, enfim, é tão fundamental nesse momento de vacinação, né? Enfim, não só de vacinação, mas também, né, no cuidado em relação ao coronavírus, tratamento do coronavírus, né? A bandeira de frente, a linha de frente, na verdade, desse país está no SUS. Se não fosse o SUS, a gente não teria... Enfim, teria muito mais gente morta e muito menos gente vacinado. E efetivamente, essa é uma das tantas questões do governo Bolsonaro, né, que queria destruir. Então, assim, um governo de destruição, ele tem limite, né? Ainda que a retórica da ideologia, né, ela seja uma retórica muito forte para muita gente, né, uma retórica do anticomunismo, né, que, enfim, claramente não se coloca no Brasil no caso concreto, né, porque o PT nunca foi comunista, né? Enfim... ou retórica da anti-esquerda, ou mesmo, né, o discurso anticorrupção, todos eles se mostram discursos vazios, né, discursos que não condizem com a realidade, né, e é isso, assim, as pessoas estão percebendo efetivamente que, como eu falei anteriormente, né, que a vida está muito pior no governo Bolsonaro e ele não faz nada para melhorar a vida das pessoas, muito pelo contrário, na verdade, ele fica, enfim, cada vez mais falando para os seus iniciados, né, falando para aqueles que estão ao seu lado em todos os momentos, né, para aquele grupo que é mais radicalizado, né, que precisa também de ações mais radicalizadas do Bolsonaro, né, ações, enfim, completamente estapafúrdias, como a última que aconteceu ao longo nessa última semana também, dele retirar até mesmo a máscara de uma menina de 10 anos, né. Então, assim, ou mesmo, né, essa violência do Bolsonaro contra a imprensa, especialmente contra as mulheres jornalistas, né? Então, tudo isso está sendo levado em conta pela população, né? Eu vejo claramente que hoje, cada vez mais, as pessoas têm coragem de dizer que são contrárias ao governo Bolsonaro, e aquelas que defendem o governo Bolsonaro estão cada vez mais nas sombras, né? Ou mais, na verdade, radicalizadas em grupos muito específicos e muito restritos, né? E provavelmente, Anderson, com a continuidade da CPI, já o que indica muita coisa ainda tem para aparecer aí, provavelmente esse número de 23% que considera o governo bom ou ótimo tende a cair, e o número dos que consideram o governo ruim ou péssimo tende a aumentar. Esse realmente eu acho que é a tendência. E realmente eu não consigo ver, neste momento, nenhuma ação concreta do Bolsonaro que consiga diminuir esse derretimento, né? Claro que ele, obviamente,
ele pode e deve estar planejando uma série de ações para diminuir esse derretimento, né? Mas não está muito claro o que vai acontecer, até porque o próprio governo está derretendo, né? A gente teve também nessa semana o ministro Salles do Meio Ambiente que saiu do governo, né? Para não ser preso. Então, o governo ele tem que lidar com muitas crises ao mesmo tempo, né? E é difícil, né? O governo que lida com muitas crises ao mesmo tempo não vai conseguir lidar com todas elas da melhor maneira possível. Você acredita que o presidente consegue se manter no cargo até o fim do seu mandato no ano que vem, com todas essas pressões que ele vem sofrendo, ainda que o Congresso não dê a impressão de que possa aprovar, nesse momento, um eventual afastamento dele? Parece que já há em Brasília uma articulação entre os ultraliberais e os militares para sacar Bolsonaro do mandato na tentativa de se evitar uma polarização com o ex-presidente Lula, para que o PT não volte ao governo. Então, essa é uma excelente pergunta, né? Uma pergunta muito interessante. E é uma pergunta que ela deve ser feita a cada semana. Eu acho que essa semana, mais do que a outra, e a outra mais do que a anterior, o risco, né, de saída do Bolsonaro aumenta, né, antes do fim do mandato. Na verdade, esse risco era muito pequeno no início do ano, por exemplo, mas ele aumentou bastante agora, né? Aumentou bastante e, ao que indica, tem tudo para aumentar, né? Algumas questões aqui interessantes, né, que a gente tem que medir para poder compreender o risco ou não do impeachment do Bolsonaro, né? Renúncia, ao que parece, não vai existir, né? Então, assim, bom, como é que o presidente sai do poder, né? Ele sai via renúncia, ele sai via um golpe militar, muitas vezes, né? Tradicionalmente, ao que parece, não vai acontecer, e pelo impeachment, né? Bom, neste momento, o impeachment, que ele vai ser, né? Enfim, vai acontecer via Congresso Nacional, ele depende muito, né, do Arthur Lira, né? O Arthur Lira que vai receber ou não, que vai colocar ou não o processo de impeachment em votação, o processo vai dar continuidade ao processo de impeachment. Parece, inclusive, que já são vários processos de impeachment protocolados e parece que na próxima semana vai ser protocolado um super pedido de impeachment, né, com mais de 100, inclusive, congressistas assinando e uma série de pessoas importantes na sociedade que vão assinar esse super pedido, né? E eu acho que para que efetivamente esse processo de impeachment ele aconteça, a pressão do Arthur Lira ela deve ser ampliada de toda maneira, né? E com certeza eu acho que depois do que aconteceu agora da CPI isso vai acontecer, porque o Bolsonaro precisa, né? O Arthur Lira ele é um membro do Centrão, né? Ou direitão, como eu sempre gosto de falar, né? E o Centrão ou o direitão, para continuar apoiando o governo, independente do Arthur Lira, estou falando então, além do Arthur Lira, os outros deputados e senadores, eles precisam basicamente de receber algo em troca, né? Cargos e verbas e emendas, né? Liberação de verbas para emendas, né? E o Bolsonaro, que parece, não está numa situação tão boa, né? Para poder fazer isso, ele não vai conseguir distribuir tudo que ele precisa. Me parece que existem limites, ainda mais agora, né, num momento controverso do seu governo, limites para essa distribuição. Mas, então eu falei de um lado, né, que é o lado do Congresso, que a gente tem que ver, né, como é que ele vai se desenvolver. Ainda está muito cedo para dizer, porque a gente teve, né, na sexta-feira essa grande, né, denúncia da CPI, para saber efetivamente como é que o Congresso vai, enfim, agir em relação a isso. Mas o Congresso está de olho, basicamente, em alguns dados, né? O dado que você citou mais atrás, né? O dado da popularidade do Bolsonaro, que está em queda, e o dado das ruas, né? A voz das ruas. Mais do que nunca, as ruas são fundamentais para a derrubada do Bolsonaro. Isso foi muito importante. Nos últimos 2 meses, as ruas deram seu recado, as ruas foram mais fortes contra o Bolsonaro que a favor do Bolsonaro, e tudo indica que essas manifestações, mesmo no contexto da pandemia, elas vão aumentar, né? Inclusive, existe até a possibilidade das manifestações marcadas para o dia 24, né, de julho serem adiantadas, né? E se essas manifestações, de fato,
continuarem sendo tão importantes e mais denúncias aparecerem, isso quer dizer que ele vai entrar num momento muito ruim. Mas hoje eu digo que ele não tá claro ainda um processo de impeachment dele. No entanto, como você mesmo falou na sua pergunta, né, alguns grupos, né, ultraliberais, alguns grupos da direita, né, do partido de direita, que não estão necessariamente na coalizão, não apoiam o Bolsonaro, né, e mesmo alguns grupos de militares já pensam em sacar o Bolsonaro, né, justamente porque, ao que parece, né, segundo as pesquisas de opinião, Bolsonaro e Lula polarizam, né, as eleições de 2022, não tem nesse momento uma chance para ninguém de uma terceira via, né, e também, ao que parece, o Lula vai levar bem tranquilo, se fosse hoje, claro que até 2022 muita água vai rolar, essa eleição, podendo levar até mesmo no primeiro turno. Ou seja, se o Bolsonaro não for sacado rapidamente e ele concorrer em 2022, esses grupos, né, que você citou, eles não vão ter muito o que fazer, na verdade. Eles vão ficar entre o Bolsonaro e o Lula e aí eles vão ter que tomar uma decisão, né? E não vão poder colocar esse representante da terceira via como eles desejam. Então, se eles querem realmente retirar o Bolsonaro, a hora é agora. Agora, André, esse episódio onde um servidor de carreira denunciou um suposto escândalo de corrupção no alto escalão do governo só evidencia e reafirma a importância do funcionalismo público. Eu duvido que, se não fosse um profissional concursado, com estabilidade, haveria uma denúncia como essa contra o governo. Olha, Anderson, você tem toda a razão mais uma vez, né? Essa é a grande diferença entre um servidor público concursado, né, e um indicado politicamente, alguém que está num cargo em comissão, né? O servidor concursado, ele não vai ter medo de perder o seu emprego caso ele faça uma denúncia como essa, né? Já o indicado politicamente não, porque na verdade ele vai entender, ele vai ser muito mais um servidor que vai buscar atender os desejos e necessidades daquela pessoa que o indicou ao cargo, do que ao que o Estado efetivamente precisa, né? Do que o seu cargo pede, né? Então é muito claro que existe uma grande diferença entre um concursado com estabilidade e um indicado politicamente, né? Isso é fundamental nesse momento, né, da reforma administrativa, né, que se coloca em discussão a reforma administrativa, dentre as questões em discussão, está justamente o fim da estabilidade dos servidores públicos, né? E ontem foi muito interessante ver como o deputado Luiz Miranda falou, né? Ele falou que ele era a favor da reforma administrativa, ele era a favor do fim da estabilidade do serviço público. Mas ontem mesmo ele falou que, olhando o que aconteceu com o irmão, ele deixou de ser favorável ao fim da estabilidade, né? É impressionante. Ele falou, não, que se o meu irmão não fosse servidor de carreira, concursado, ele não teria feito o que ele fez. Ele não teria condições de fazer o que ele fez, né? Não teria passado, né? Fica interessante, porque o servidor, o irmão, né, Miranda, que é servidor, ele entrou em 2011, ainda no governo Dilma, né? Ele foi alçado a cargo de chefia no governo Temer, né? E agora no governo Bolsonaro ele fez o que fez, né? Ele abriu a boca porque viu, né, que tinham vários indícios de corrupção, né? Então essa é a diferença. O Estado deve ser republicano, né? E o servidor concursado, ele tem, enfim, na verdade, muito mais chance de ser republicano pela manutenção do seu emprego, né, do que um servidor indicado, que muitas vezes também tem uma questão muito importante aí, tá? Quando você pensa no concurso público, você tem uma seleção que, né, a gente vai questionar aqui, e eu estou aqui também, enfim, questionando até mesmo a ideia da seleção, do serviço público, né, do concurso público, né, isso é uma questão que a gente tem que matizar, mas na maior parte das vezes são pessoas muito preparadas, né, que passaram por um concurso, com uma boa formação, né, que passaram por várias etapas de seleção, e o indicado político, na maior parte das vezes, não tem a menor relação com o cargo que foi indicado, né? Enfim, muitas vezes ele tem, efetivamente, mas em grande parte das vezes ele não tem a menor relação. Ele está ali para ganhar um dinheiro, né? Para repassar um dinheiro, por exemplo, no esquema de rachadinha, né? As rachadinhas estão aí para mostrar, enfim, que servidores
de constabilidade, eles não fazem rachadinha, mas os servidores indicados, né, politicamente, eles não só não trabalham, não aparecem, né, nas dependências da Câmara, né, dependências seja lá do órgão que ele foi indicado, como eles também dão parte dos seus salários para aqueles que o indicaram. Então, assim, eu acho que não tem mais o que discutir em relação a isso. E qualquer proposta de fim de estabilidade do serviço público é uma vergonha. Mudando de assunto, André, eu gostaria de falar um pouco sobre a situação no Peru, onde nós tivemos eleições presidenciais algumas semanas atrás, mas o vencedor ainda não foi declarado, por incrível que pareça, graças ao questionamento da virtual perdedora Keiko Fujimori de que pode ter havido fraude no processo. As autoridades eleitorais do país seguem avaliando algumas impugnações antes de declarar oficialmente o socialista Pedro Castillo como vencedor. Por que toda essa demora, André? Você acredita que isso possa terminar em golpe por parte da filha do ex-ditador Alberto Fujimori? Então, a Keiko Fujimori, né, ela tem um histórico muito grande de não aceitar a derrota nas eleições, né? Essa é a terceira eleição consecutiva à presidência que ela perde e também a terceira eleição consecutiva que ela questiona os resultados, né? De fato, os resultados foram bem apertados favoravelmente, né, ao Pedro Castillo, né? Foram 40 mil votos de diferença a favor do Pedro Castillo, né? O que a Keiko nesse momento questiona são mais ou menos 200 mil votos, que ela questiona a validade desses votos. Ela diz que esses votos têm uma possibilidade muito grande de terem sido fraudados, né? E aí ela conseguiria virar o jogo, né, a seu favor, né? Mas neste momento tudo indica que ela não vai levar. Tudo indica que ela não vai levar. Não tem nenhum maior indício de que na terceira vez ela vai conseguir vencer, né? Não tem nenhum indício mais claro sobre isso. Mas, de todo modo, independente se ela vai conseguir levar ou não, o que ela vai fazer foi o que o partido dela fez, né, na última eleição, né, e também o que ele fez ao longo dos últimos 4 anos. Né? Nos últimos 4 anos, no Peru, nós tivemos 4 presidentes diferentes. Né? O que a Keiko fez, eu venho falando bastante sobre isso, é o mesmo que o Aécio fez aqui no Brasil, quando não reconheceu a derrota para Dilma Rousseff, né, na reeleição de 2014. Que é o seguinte, né, uma frase muito famosa, né, que é a seguinte: não ganha. Se ganhar, não leva. Se levar, não governa. Então a Keiko faz isso da melhor maneira possível, né? Ela primeiro tenta ganhar uma eleição, não ganha. Perdeu, né? E aí ela, enfim, a segunda frase é não leva. Então ela vai fazer tudo basicamente para que o Castillo não leve. Mas se o Castillo levar, ele vai ter o seu governo inviabilizado, né? Na verdade, o partido da Keiko inviabilizou os presidentes que assumiram o Peru, né, a partir de 2017, né, é impressionante, né? Primeiro com a queda do Pedro Pablo Kuczynski, o famoso PPK, depois a queda do Martin Vizcarra, depois o Manuel Merino ficou, enfim, 5 dias na presidência, né, e acabou, enfim, renunciando porque não aguentou a pressão, né, agora tem o Sagasti, que faz um governo de transição. Então, o que eles vão fazer, claramente, é tentar inviabilizar desde o processo, desde o início, o processo como um todo, e tentando mostrar que o Castillo não teria legitimidade democrática para a presidência, né? E essa é claramente a estratégia. Uma estratégia que, claro, tenta levar no tapetão, mas que também tenta diminuir a legitimidade e a força do Castillo nos 4 anos de mandato. O que chama a atenção, André, é que até o Departamento de Estado dos Estados Unidos, país que é o principal fomentador de golpes aqui no nosso continente, reconheceu que as eleições peruanas foram justas e, abre aspas, um modelo de democracia na região, fecha aspas. Essa retórica de fraude é tão frágil que nem os Estados Unidos embarcaram, André. Completamente, Anderson. Você mais uma vez tem razão, né? Se os Estados Unidos afirmam que o processo foi legal, que o processo foi legítimo,
de fato, eles diminuem muito o poder de fogo da Keiko Fujimori, né? Não só os Estados Unidos, mas como a própria OEA, que junto dos Estados Unidos foi também protagonista, né, dos neogolpes da América Latina na última década, né? A gente sempre viu um conluio da ação dos Estados Unidos junto à OEA, né? Enfim, a OEA também afirmou, na mesma direção dos Estados Unidos, que a eleição foi limpa. Outros observadores externos das eleições, todos também foram unânimes em dizer que não, enfim, aconteceu nada de relevante. Claro que sempre acontece um problema ou outro, mas nenhum problema foi reportado que tenha sido considerado grave e que mudaria o resultado das eleições, né? Então, enfim, também o mundo está mudando, né? Na verdade, a América Latina está mudando também, né? A gente tem um momento muito interessante, né? A gente tem nos anos 90 a centro-direita no poder, anos 2000 a centro-esquerda, né? A famosa onda rosa, 2010 está essa disputa, né? É uma disputa muito, muito, muito interessante e nos últimos momentos a gente está vendo que a esquerda está ganhando algum terreno, né? Um terreno que efetivamente nem se imaginou no próprio Peru, por exemplo, que um candidato de esquerda, né, um sindicalista, né, de um partido marxista-leninista, de fato, levaria as eleições, né? E, ao que parece, o próprio Biden, pelo menos na retórica desses primeiros meses, ele vai ter uma ação menos contundente no que diz respeito à América Latina do que o Trump, né? Isso está bem claro, que o Biden tem uma ação diferente, né? Então, isso me parece que enfraquece, sim, a Keiko Fujimori no plano internacional. Mas ela tem muitos aliados internos, aliados também na magistratura, e são esses aliados que ela vai tentar mobilizar, né, especialmente na magistratura, para conseguir reverter o resultado das eleições. A ver. Mas nesse momento eu diria que a chance maior é do Castilho levar, sim. De toda forma, André, está muito claro que o Pedro Castilho vai encontrar um país absolutamente dividido, como o processo eleitoral já evidenciou. Como governar um país desse jeito, André? Que tipo de concessões o Pedro Castilho terá de fazer para conseguir o mínimo de governabilidade? Anderson, definitivamente a vida dele não vai ser fácil, né? Como eu falei, o Peru tem sido o país mais instável da América Latina nos últimos anos, né? Na última década. Como eu falei ainda há pouco, 4 presidentes em 4 anos. A vida não é fácil para nenhum presidente do Peru. Num ambiente também onde a corrupção é altíssima, né? Os últimos 6 presidentes do Peru foram, enfim, de alguma maneira envolvidos com corrupção da famosa Lava Jato peruana, né? A exportação da Lava Jato brasileira para o Peru, para o Equador, também tendo a Odebrecht como protagonista, né? Então, a discussão sobre a corrupção ela é fundamental no Peru, né? Tanto que o Castilho consegue ser eleito se colocando como outsider, né? Como um candidato que não é de dentro, né? Um candidato que não tem experiência política, um candidato que questiona o establishment, né? E assim ele é eleito, né? Enquanto a Keiko, por exemplo, ela foi presa, né? A Keiko, uma das, né, razões de ela concorrer à presidência era justamente ter o foro privilegiado para não ser presa novamente, para não permanecer presa, né? Então essa é uma diferença muito interessante de ambos, né? Da Keiko para o Castilho. Mas o partido dele, se não me engano, tem só 28 cadeiras das 130 do parlamento peruano. Isso é um problema muito sério, né? É um presidente minoritário que vai ter que fazer coalizão, né? E a coalizão com partidos de centro e, eventualmente, com partidos de centro-direita. Então, há uma grande diferença entre o que ele promete nas eleições, na campanha eleitoral, e o que ele vai poder entregar. Se ele quer entregar alguma coisa, ele vai ter que abrandar o discurso, como ele já veio abrandando o discurso ao longo da campanha eleitoral, né? Ao longo da campanha ele foi abrandando o discurso na direção do centro, né? Buscando justamente esse eleitor mais conservador, tanto na economia como na moral, né? Ele mesmo se colocou, né, apesar de ser um candidato progressista no campo econômico, né? Um candidato que afirma sempre que é contra o neoliberalismo, que afirma sempre que é a favor, né, do Estado tomando os rumos, né, determinando os rumos da economia. Ele também se colocou como candidato
católico, com uma esposa evangélica, um candidato que questiona muitas questões, critica LGBTQI+, né, contrário ao aborto. Então, são algumas questões bem complicadas, né? De todo momento, de todo modo, a vida não vai ser fácil para ele. Ele tem algumas questões a serem resolvidas, né? Porque assim, né? O que acontece? O tempo todo, né? Se deseja, né? A mídia, né? Enfim, parte da opinião pública, o empresariado afirma que os políticos, os presidentes devem sempre proteger os negócios, proteger a propriedade privada, né? Enfim, buscar sempre proteger o investimento externo, estrangeiro, né? Só que, efetivamente, esses mesmos políticos, esses mesmos presidentes, eles não recebem, né, a mesma proteção, né, na democracia desses países, né? Então é muito complicado, porque eles têm que proteger sempre, mas a proteção a eles não é a mesma, né? Eles recebem, como você mesmo falou, ainda há pouco, enfim, golpes, e eles recebem também uma atuação extra-institucional, uma atuação para fora das instituições, né? De grupos oposicionistas, né? De parte do sistema judicial, que também, enfim, fomenta esses golpes, inclusive também, como você mesmo falou, né, de ação de países estrangeiros, né? Então é muito complicado, né? Enfim, você diz que o presidente tem que andar na linha, mas a oposição não anda na linha. E aí, como é que ele vai fazer, né? Então, uma das possibilidades, ele até já aventou, é chamar uma constituinte para tentar ampliar seus poderes, né? E, enfim, resolver alguns problemas, como já fizeram, né? O Chaves no passado, Evo Morales, Rafael Correia, mas não me parece que seja a primeira opção dele. A ver, tá difícil, mas não impossível. Eu acho que, enfim, ele tem condições de fazer um bom governo, mas seria muito difícil para ele manter, vai ser muito difícil para ele, melhor dizendo, manter os 4 anos, né? Eu queria encerrar, André, falando sobre mais um belo projeto idealizado pela Unirio, produzido pelo Núcleo de Imagem e Som da Universidade, do qual você é curador, chamado Diálogos Digitais. Explica aqui pra gente, por favor, André, no que consiste esse projeto, como ele foi realizado. Anderson, definitivamente é uma grande alegria para mim poder falar desse programa Diálogos Digitais, né, uma parceria minha com o Núcleo de Imagem e Som da Unirio, né, na produção e execução dessa temporada, né, uma primeira temporada cujo tema é a política, né, a política e a sua relação com diversas outras áreas, né. É muito legal porque é um programa que justamente busca colocar em pauta a divulgação científica, mostrar que a universidade ela não está exclusivamente nos seus muros, e sim mostrar que a universidade ela pode produzir conteúdo para fora dos seus muros, né? Enfim, para qualquer pessoa, qualquer ouvinte, aliás, inclusive encorajo muito os seus ouvintes, né, do Faixa Livre, a verem esse programa que está no canal do NIS no YouTube, né? Para entender um pouco mais sobre a política e como a política está no nosso dia a dia, né? Que, enfim, uma linguagem bem coloquial, muito tranquila, né? Como que desde que a gente nasce até a nossa morte, qualquer ação ou atividade nossa, ela está mediada por algum tipo de política, né? São programas de duração de 40 minutos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, com 3 convidados, né? E mais a mediação da jornalista Norma Nascimento, do NIS Unirio, mediação muito legal, né? Tem uma série de vinhetas que o pessoal do NIS produziu também, tem trilha sonora. Tá muito legal o programa. Convido vocês a participarem, né? Olharem no canal do NIS Unirio, né? O primeiro episódio é sobre o que é a política, né? Eu estou até nesse primeiro episódio como um dos convidados, debatendo justamente que a política ela está em todos os momentos da nossa vida, né? Que até mesmo, por exemplo, aquela pessoa que se diz apolítica, né? Na verdade, ela toma uma decisão política, porque o fato de se dizer a política já é em si também uma decisão política, né? O segundo episódio, ele discute política e alimentação, né? Ele vai mostrar, os debatedores vão mostrar que
nosso prato, ele é, sim, político, né? Porque a gente tem que pensar da cadeia de produção, distribuição, por exemplo, da comida, né? Atravessadores, e o que a gente come, né? Então, questões que passam desde o veganismo, por exemplo, né? Como uma opção política, ao consumo de alimentos ultraprocessados, né? E ao lobby das grandes multinacionais, né, de alimentação para um grande consumo de alimentos ultraprocessados, e como isso é muito complicado em termos de saúde, né? De nutrição em si, né? Então são essas questões que são abordadas no segundo episódio, no momento em que o Brasil volta, infelizmente, muita força ao mapa da fome, né? A gente tem muita gente hoje passando fome, né? Então, definitivamente, pensar como aplacar a fome dessas pessoas politicamente, em termos nutricionais, é fundamental, né? A gente também vai discutir política e gênero, que é o tema do terceiro episódio, né? Qualquer progressista hoje, né? Qualquer força progressista, necessariamente tem que discutir questões de gênero, né? Não dá para pensar em progressismo sem pensar em feminismo, sem pensar em questões ligadas ao LGBTQIA+, né? Enfim, a questões transgêneros também, né? Enfim, nós temos, por exemplo, nesse terceiro episódio, a alegria de contar com a Bene Brioli, né? A primeira vereadora trans negra de Niterói, né? Então a gente busca mostrar claramente, né, como discutir sexualidade, por exemplo, né, como discutir gênero, enfim, fluidez de gênero, são questões, acima de tudo, políticas mesmo, né? E assim como o quarto episódio, a gente vai discutir política e meio ambiente, né? A gente falou ainda há pouco do Ricardo Salles, né, e de todas as confusões que o Ricardo Salles fez, né, tudo de ruim que ele fez, né? Então o tema da política e meio ambiente, ela é fundamental hoje, né? A gente, por exemplo, não recebe mais todos os investimentos externos, estrangeiros, né? Porque quem é que vai investir no Brasil com, né, o Brasil queimando Mata Atlântica, queimando a Amazônia, queimando Cerrado? Então você tem realmente, né, opinião pública contra o Brasil nesse momento, por conta da ação do governo Bolsonaro no meio ambiente, né? O Brasil, por exemplo, enfim, no governo Bolsonaro mesmo, né, ele assina o acordo do Mercosul-União Europeia, que é um acordo que, a meu ver, foi, enfim, assinado de maneira errônea, né? Os termos de assinatura do contrato, para mim, são termos, enfim, que são ruins para o Brasil, mas mesmo esses termos ruins para o Brasil não são acatados e nem ratificados pelos congressos dos países da União Europeia, né? Então, como é que o acordo acontece? Primeiro ele é feito, né, assinado entre os chefes de Estado, depois ele passa por ratificação em cada parlamento de cada país. E já está muito claro que os parlamentos dos países europeus, né, não vão assinar o acordo Mercosul-União Europeia por conta das ações contrárias ao meio ambiente do Brasil, né? Então, discutir política e meio ambiente é mais do que necessária nesse momento. Então, eu convido vocês a participarem e assistirem esses programas que são bem legais. E como é que os nossos ouvintes podem acessar o conteúdo desses debates, André? É muito fácil, é só ir no YouTube, digitar NIS Unirio, N-I-S, NIS Unirio, que vocês vão lá ver os programas do Diálogo Digitais, né? Tô logo na frente, Diálogo Digitais. São vários vídeos, né? É um canal bem legal, muito interessante, que eu também, enfim, indico para todo mundo. São vídeos interessantíssimos, são vídeos curtos, discutem, por exemplo, xadrez, uberização, mas os Diálogos Digitais estão logo no início da página e ao longo dos próximos meses a gente vai lançar pelo menos um desses programas por mês e convido todos e todas para conhecerem um pouquinho desse trabalho que deu tanta alegria, muito trabalho também, mas deu muita alegria para nós também. André, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também mandar um forte abraço. Anderson, muito obrigado. É um grande prazer mais uma vez estar com vocês aqui no Faixa Livre, discutindo temas tão importantes para a nossa política, para a nossa vida de um modo geral, né? É uma grande alegria para mim poder estar com você e também dividir com os ouvintes do Faixa Livre tudo que tem acontecido, né? Muito bom que a gente pensa bastante, a gente espera que o Brasil fique melhor, né? E nesse momento desejo a todos e todas muita saúde, muita paz, né? E muita proteção contra esse coronavírus. Uma excelente semana. Grande abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unirio, André Luiz Coelho. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber Busato. Kleber Busato, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui dialogando contigo e com todas as pessoas que acompanham este belo programa. Kleber, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Kleber, não dá para nós começarmos essa entrevista sem falar sobre aquelas cenas de barbárie que observamos na última terça-feira, quando policiais em Brasília reprimiram um ato pacífico de indígenas que protestavam contra o projeto de lei 490, que estava sendo debatido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pode anular a demarcação de terras indígenas. As cenas de selvageria provocaram ferimentos em 6 pessoas, sendo 3 indígenas. Havia crianças e pessoas idosas entre os cerca de 850 indígenas que participavam da mobilização de 48 povos diferentes de todas as regiões do Brasil. Segundo vocês do Conselho Indigenista Missionário, os policiais usaram bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Foi só isso que aconteceu, Kleber? Conta aqui pra gente o que de fato se deu lá em frente à Câmara dos Deputados. Qual é o estado de saúde desses indígenas feridos? Uma questão que considero importante salientar é que os povos indígenas já estão em Brasília há vários dias e montaram o acampamento Levante pela Terra, inclusive no dia 8 de junho. Desde então têm realizado uma série de manifestações em Brasília, inclusive várias delas em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, que fica ao lado, enfim, do plenário número 1, onde funciona a Comissão de Constituição e Justiça, que tem debatido, então, esse projeto de lei 490. E todas as manifestações que vinham sendo feitas, que foram realizadas pelos povos indígenas, sempre, né, na tranquilidade, manifestando-se de forma... enfim, manifestando suas culturas, né, com cantos, com danças, com rituais, enfim, com a presença, né, chamando atenção, com faixas, chamando atenção e manifestando posição contrária ao projeto de lei 490. Da mesma forma, estava o planejamento para aquele dia, as lideranças se deslocaram num número bastante grande, né, de lideranças, e ao chegarem ao estacionamento da Câmara dos Deputados, em frente ao anexo 2, havia um cenário todo modificado, muito diferente dos dias anteriores. E ao se aproximarem da entrada do anexo 2, logo foram recebidos, né, com bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta pelos policiais que estavam ali na entrada do anexo 2. Concomitantemente, um outro grupo de policiais se deslocou da entrada do anexo 3, que fica a cerca de 150 metros ao lado, também jogando bomba, dando tiros de bala de borracha, e também, ao mesmo tempo, da entrada do anexo 4, um outro grupo, aí sim já um grupo do batalhão de choque, né, da Polícia Militar do Distrito Federal, da mesma forma, jogando bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha. Houve um apavoramento, por óbvio, entre os indígenas, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, porque daquela violência toda, né? E, enfim, a questão se desdobrou por vários minutos, inclusive com lideranças feridas, desmaiadas, né? Com tiro de espingarda, de bala de borracha, enfim, muito afetados pelo gás lacrimogênio, e teve situação, inclusive, de liderança que, depois de vários minutos desacordada, com a chegada do corpo de bombeiros para socorrê-la, os próprios bombeiros e a liderança foram atacados novamente pelo batalhão de choque da Polícia Militar, com várias bombas de gás lacrimogênio, o que fez os próprios bombeiros saírem do local porque não aguentaram a quantidade de fumaça. Então, algo extremamente violento. Nós avaliamos que já estava montado esse cenário, uma articulação
da parte do presidente da Câmara, o Lira, e também da presidente da CCJ, a Bia Kicis, PSL aqui de Brasília, junto com parlamentares da bancada ruralista, para criar um cenário e tentar jogar a responsabilidade do episódio sobre os indígenas, e com base nesse discurso, nessa narrativa falaciosa e mentirosa, né, justificar ou tentar justificar a pauta, como foi colocado, né, no dia seguinte, o PL 490 como pauta única. De fato, foi, na nossa avaliação, uma armadilha que foi montada para tentar criar uma narrativa e tentar justificar a aprovação desse projeto de lei, que é extremamente violento contra os povos indígenas, por meio desta ação extremamente violenta de repressão ao direito fundamental de manifestação livre dos povos indígenas aqui do nosso país. E vocês do CIMI, Kleber, com o apoio de outras entidades, pretendem tomar alguma medida contra essa atuação arbitrária e violenta dos policiais em Brasília? Então, dentre os indígenas, foi identificado pelo menos 12 lideranças feridas, 3 num primeiro momento com mais gravidade, mas na sequência foram identificados outros 9 que também sofreram ferimentos com bala de borracha, enfim, e todos estão, felizmente, se recuperando, e sim, as organizações indígenas, o movimento indígena, as organizações de apoio, entre elas o próprio CIMI, certamente estaremos representando, né, perante as autoridades, de modo particular o Ministério Público Federal, para que tome as providências e dê os devidos encaminhamentos a essa ação violenta da parte da Polícia Legislativa e também da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Agora, esse projeto de lei que estava sendo discutido na CCJ da Câmara e foi aprovado pela comissão é mais um dos retrocessos contra os povos originários que estão em curso aqui no país. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Kleber, do que trata esse PL 490, como é que fica a situação da demarcação de terras indígenas no país? Quem são os principais beneficiados com a aprovação do texto, Kleber? O projeto de lei 490 é um atentado que se tenta cometer contra os direitos dos povos indígenas consagrados na Constituição brasileira. Por meio dele, os setores ligados aos interesses das grandes corporações do agronegócio e também os operadores desse modelo de produção aqui no Brasil, de modo particular os grandes latifundiários, grileiros, e que também se beneficiam da exploração das terras indígenas, como madeireiros, garimpeiros, enfim, tentam alcançar 2 objetivos principais. Primeiro, inviabilizar toda e qualquer demarcação, reconhecimento e demarcação de terra indígena no Brasil. E o segundo possibilitar, facilitar a exploração das terras indígenas já demarcadas por parte de não indígenas, criando caminhos para um processo de esbulho, de uma nova fase de esbulho territorial. Na perspectiva de impedir as demarcações, eles tentam emplacar vários mecanismos, como a chamada tese do marco temporal, que é uma forma de compreender, digamos assim, o direito dos povos muito restrita, no sentido de que somente aqueles povos que estavam na posse física das terras em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição, teriam direito a que suas terras fossem reconhecidas e demarcadas. E isso, por óbvio, contrapõe, na nossa avaliação, frontalmente ao texto constitucional. Além disso, eles tentam, por meio desse projeto de lei, introduzir vários mecanismos que dificultariam, criariam barreiras extremamente difíceis de serem transpostas no processo de demarcação das terras indígenas. Além disso, como eu falei, eles buscam facilitar, abrir mecanismos para que pessoas, grupos econômicos, inclusive internacionais não indígenas,
ingressem e explorem as terras indígenas. Isso fere também frontalmente o direito de usufruto exclusivo das terras indígenas por parte dos povos, o que na nossa avaliação também está na contramão da própria Constituição. Tem, inclusive, um mecanismo que permitiria, caso aprovado o projeto de lei 490, que os povos indígenas fossem alijados de suas terras caso se identificasse alguma modificação, alguma mudança nos traços culturais do respectivo povo. Por óbvio que isso é um elemento que favorece a questão do etnocídio e pode ser usado como um mecanismo, de esbulho territorial contra os povos que têm as suas terras demarcadas no país. Portanto, esse projeto de lei ele é extremamente agressivo, ele impediria novas demarcações e ainda possibilitaria que as terras já demarcadas fossem exploradas por parte de não indígenas. Os principais beneficiados, caso esse projeto seja aprovado, na nossa avaliação, por mais estranho que pareça, seriam as grandes multinacionais do agronegócio. E aí é importante salientar que, por exemplo, na cadeia da soja, praticamente 100% do capital investido em tecnologia é dominado, tem o domínio das grandes corporações multinacionais do agronegócio. Cito apenas algumas, dentre tantas: a Bayer, Monsanto, que comprou a Monsanto, a Bayer alemã comprou a Monsanto dos Estados Unidos e domina a cadeia, por exemplo, da produção de sementes transgênicas, dos agrotóxicos, a Syngenta também, suíça, que domina uma fatia grande da comercialização de agrotóxicos no país, a Cargill dos Estados Unidos, a Bunge também, agora de origem holandesa, mas também controlada por um conglomerado dos Estados Unidos, que controlam grande parte da fase da industrialização e comercialização das commodities agrícolas, a John Deere e outras, mais uma empresa norte-americana e também uma italiana, que controlam praticamente 100% da indústria do maquinário agrícola, então, com as diversas marcas ligadas a essas três principais empresas. Então, essas são os principais beneficiários. A bancada ruralista, que opera no Congresso Nacional, na nossa avaliação, nesse sentido, é um instrumento político dos interesses financeiros dessas grandes corporações multinacionais que se beneficiam com esse modelo de exploração do agronegócio, com produção em larga escala, com foco na exportação dessas commodities agrícolas, que eles tentam também, por meio desse projeto de lei, enfiar a goela abaixo dos povos indígenas, avançando na exploração das terras já demarcadas. Como anda a articulação de vocês, defensores dos direitos dos povos originários, Kleber, na tentativa de conter a tramitação dessa matéria no Congresso? Já há data para a votação em plenário? Os povos indígenas estão demonstrando, com a sua ação, que estão em plena consciência da gravidade desta proposição legislativa e estão atuando cotidianamente aqui em Brasília, pelo menos de forma permanente, desde o dia 7 de junho, com um acampamento montado no dia 8 de junho, e também nas diferentes regiões do Brasil, várias manifestações, vários povos em todas as regiões têm se manifestado contra esse projeto de lei. Nós, enquanto organização de apoio, por óbvio, somos solidários
aos povos, né? Consideramos legítimas essas manifestações, por meio das quais os povos buscam alertar a sociedade de que se está tentando praticar um verdadeiro crime de lesa pátria, de lesa humanidade contra os povos originários do nosso país, com a tentativa de aprovação desse projeto de lei. Resta ainda na Comissão de Constituição e Justiça a análise de 3 destaques feitos por deputados da oposição, aliados dos povos indígenas. Isso deve ser feito nessa semana. Tem uma sessão agendada para a tarde desta terça-feira, dia 29, e também na quarta, dia 30. É possível que isso seja analisado, é bem provável que esses destaques sejam analisados, e esperamos que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tenha sensatez, o que ele não teve na última terça-feira ao comentar as agressões praticadas pelas forças policiais contra os indígenas em frente à Câmara dos Deputados, e possa agora, enfim, abrir canais de diálogo e de debate sobre esse projeto de lei, e ao fim que a Câmara, enfim, quando for votar, esperamos que não nesse momento, possa rejeitar essa proposição legislativa totalmente antagônica à Constituição e aos direitos fundamentais dos povos indígenas e aos interesses da sociedade e do Estado brasileiro. Essa saída do Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente traz algum alento para vocês do CIMI, Kleber? Dá para acreditar em uma mudança de rumos no que se refere à proteção dos povos indígenas no país? Na nossa avaliação, a saída do Salles se deu para atender interesses dele próprio, né, que vinha sendo investigado por suposto cometimento de vários crimes, né, investigação essa conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. Há informações, inclusive, que ele poderia ser preso a qualquer momento. Então, com a saída dele, ele perde esse foro privilegiado e desloca, portanto, a investigação para a primeira instância, onde ele vai tentar se defender, né, das acusações das acusações, enfim, que tem sofrido. Então, nós não acreditamos que a saída dele vá mudar a orientação político-ideológica do governo e do Ministério do Meio Ambiente na atual gestão do presidente Bolsonaro. Ao contrário, inclusive, o novo ministro envolvido aí numa disputa, né, envolvendo a demarcação da terra indígena Jaraguá, no estado de São Paulo. Ele é de origem, né, de família de grandes fazendeiros, e tenta ali tomar uma parte da terra indígena do povo Guarani em São Paulo. Então não acreditamos que vá haver mudanças na condução da política e do Ministério do Meio Ambiente com a saída do Salles. Não bastasse todo esse cenário de desmonte da proteção territorial dos povos indígenas, Kleber, exploradores de terra têm invadido áreas já demarcadas em uma tentativa de dizimar as populações. É o que acontece atualmente com os Yanomamis e os Munduruku, atacados especialmente por garimpeiros na região norte do país. A situação desses territórios se acalmou nos últimos dias, Kleber. Qual é o panorama atualmente dessas populações? O panorama continua extremamente grave, extremamente tenso, extremamente violento, tanto entre os Munduruku, quanto também na realidade dos Yanomami, no Pará e em Roraima. Nós temos presenciado várias situações extremamente graves, inclusive recentemente uma delegação de indígenas do povo Munduruku foi atacado no ônibus que o deslocava para Brasília. Eles tiveram que permanecer vários dias aguardando escolta policial para poderem vir a Brasília, mas eles conseguiram vir se manifestar também aqui em Brasília contra o projeto de lei 490, também a favor da ADPF 709, que tramitou, enfim, no Supremo Tribunal Federal. Nós esperamos que essa situação possa ser revertida o mais rapidamente possível. E
o Supremo Tribunal Federal, Kleber, não tomou nenhuma iniciativa para obrigar que os indígenas tenham proteção contra esses invasores que querem apenas explorar os territórios? O Supremo Tribunal Federal foi provocado por meio de uma ADPF, a número 709, impetrada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e também por partidos de oposição, a exemplo da Rede Sustentabilidade, do PSOL, PT, PSB, acho que, se não me engano, também o PDT, que, enfim, pediu ao Supremo exatamente a decisão que obrigue o Poder Executivo a retirar invasores, milhares de invasores, de 7 terras indígenas localizadas especialmente na região amazônica, dentre elas a terra indígena Munduruku e também a terra indígena Yanomami. Recentemente, como disse, o plenário do Supremo Tribunal Federal analisou uma liminar concedida pelo relator da matéria, o ministro Barroso, e por 11 votos a 0, confirmou a decisão do ministro Barroso, que determina que o Poder Executivo, o governo federal, deve promover ações de retirada de milhares de invasores nas terras indígenas Munduruku e Yanomami. Esperamos que, dessa feita, o Poder Executivo cumpra essa decisão da mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro e promova, de fato, a retirada desses invasores dessas terras e também possa, com isso, iniciar um processo de cumprir a sua responsabilidade de proteção das terras indígenas demarcadas, o que não vem fazendo. Sabemos que isso é bastante difícil, mas pelo menos o cumprimento dessas decisões do Supremo nós esperamos que o Poder Executivo cumpra nos próximos dias. Kleber Busato, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Quero dizer que o Faixa Livre continua aqui, de microfones abertos para vocês do CIMI, para denunciarem todos esses retrocessos contra os povos originários. Quero deixar aqui também o meu abraço para você e te desejar uma ótima semana de trabalho. Nós somos muito gratos a você, a toda a equipe do programa Faixa Livre, por mais esta oportunidade. Ficamos sempre à disposição para dialogarmos contigo, com todos os ouvintes deste programa e na expectativa, na esperança de que possamos ter, num futuro próximo, cenários mais alentadores, né? Mais favoráveis, para trazermos, enfim, a baila, para trazermos aqui a discussão. Um bom dia a você e a todos que acompanham o programa Faixa Livre. Conversamos aqui com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber Busato. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!